Fala galera, eu sou o Deiko. E eu sou o Matheus. Bem-vindos ao Ideia Física. Bom dia, pessoal de Ideia Física. Nessa videoaula, a gente continua com o tema hidrostática e hoje vamos aprender dois assuntos diferentes, que é o assunto Teorema de Stevens e Princípio dos Vasos Comunicantes. Beleza? Então vem aqui comigo, ó. Vamos começar com o Teorema de Stevens. O que ele afirma? Ele afirma o seguinte: quando dois pontos estão dentro de um mesmo fluido, se os dois pontos estiverem no mesmo nível, eles estão submetidos à mesma pressão. E para explicar isso, coloquei esse desenho aqui, ó. Eu tenho esse recipiente. Dentro do recipiente tem um fluido qualquer, pode ser água. Então tem água dentro do recipiente. E eu peguei dois pontos, o ponto A, que está aqui, e o ponto B. E repare que esses dois pontos estão no mesmo nível, dentro do mesmo fluido. Se eles estão no mesmo nível, eu posso afirmar que a pressão do ponto A é exatamente igual à pressão aonde? No ponto B. Então tá aí, ó. Pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Tá aí, teorema de Stevens. Bem simples. E usando o teorema de Stevens, a gente vai entender agora o princípio dos vasos comunicantes. Aqui no desenho eu tenho um recipiente, que é um tubo, né, em forma de U. E dentro desse recipiente eu tenho dois fluidos. Eu tenho esse fluido 1, que é esse amarelo, e tenho esse fluido azul aqui embaixo, que eu chamei de fluido 2. Primeira coisa que você tem que saber: se você pega dois fluidos diferentes, imiscíveis, e coloca dentro do mesmo recipiente, aquele fluido com maior densidade ocupa a parte de baixo. E aquele fluido com menor densidade fica na parte de cima. É o que acontece com a água e com o óleo, por exemplo. Você pega um copo, coloca água e óleo, a água fica na parte de baixo, porque é mais densa, e o óleo fica na parte de cima, porque é menos denso que a água. Tudo bem? Então aqui você repara o seguinte, que o líquido 1, ou fluido 1, está na parte de cima, e o fluido 2 está na parte de baixo. Então o que eu posso afirmar? Que a massa específica do fluido 2, como está na parte de baixo, é maior que a massa específica do fluido 1, que está na parte de cima. Então, beleza. Vamos continuar. Repara que no desenho eu marquei dois pontos. O ponto A e o ponto B. E os dois pontos estão no mesmo nível. Se estão no mesmo nível, estão submetidos à mesma pressão. Acabei de falar. Teorema de Stevens. Então, vamos lá. Pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Tá? Agora vamos analisar cada ponto separadamente. Primeiro, a pressão no ponto A. Quem está fazendo pressão no ponto A é o fluido 1, que é esse amarelinho aqui, ó. Essa coluna de fluido que está fazendo pressão aqui no ponto A. Considerando, é claro, que o recipiente esteja fechado. Tá bom? Pressão de fluido é pressão hidrostática. E a fórmula de pressão hidrostática, eu vou colocar aqui, ó. Pressão hidrostática, lembrando, pressão exercida por fluidos. É a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, quem faz pressão no ponto A é o fluido 1. Então, vamos lá. Vai ser massa específica do 1 vezes a gravidade vezes a altura, né, do fluido que está em cima do ponto, que eu chamei aqui de altura 1, já que é o fluido 1. Que vai ser igual à pressão no ponto B. Só que quem faz pressão aqui no ponto B é essa coluna aqui, ó, do fluido 2. Então vamos lá, vou jogar na fórmula. Pressão no ponto B, então vai ser a massa específica do fluido 2 vezes a gravidade, vezes a altura de fluido, né, da coluna aqui de fluido que você tem em cima do ponto B, que é a altura 2. O que eu posso fazer agora? Posso cortar as gravidades. O que vai sobrar? Massa específica 1 vezes a altura 1 é igual a massa específica 2 vezes a altura 2. Então tá aí. Essa aqui é a fórmula do princípio
dos vasos comunicantes. Tudo bem? Bom, o vídeo aula de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Continue assistindo os próximos vídeos. Valeu! Fala galera, aqui é o Professor Deico, obrigado por assistir nosso vídeo, não se esqueça de dar like, curtir a nossa página no Twitter e também no Facebook. E para nos acompanhar, se inscreva no canal. Abraço! Saturate the market, and wouldn't it be great if we could just simulate